dominar a física e desvendar os seus segredos. Neste problema temos dois fios paralelos onde passam correntes iguais I e ambas no mesmo sentido. E queremos saber qual é que é o campo magnético no ponto P. FTO é do subscreva e não se esqueça de carregar no sino. Para facilitar a resolução do problema, eu optei por desenhar cada um dos fios com cores diferentes. Vamos considerar que estes dois fios são infinitos, então vamos ver qual é que é, em primeiro lugar, o campo magnético criado no ponto P devido ao fio A e qual é que é o campo magnético depois criado pelo fio B no ponto P. A soma desses dois vetores vai dar o campo magnético em P. Para sabermos então como é que é a direção e o sentido do campo magnético em P devido ao fio A, vamos recordar a lei de Biot-Savart, que diz que quando eu tenho uma quantidade de fio, vou considerar que é um DL, uma quantidade infinitesimal de fio DL, por onde passa uma corrente I, o campo magnético criado por esta quantidade infinitesimal de fio vai ser proporcional, portanto será um campo magnético dB, porque é um campo magnético infinitesimal, vai ser proporcional a este vetor dl, tem a direção do fio e o sentido da corrente, vai ser então proporcional ao produto externo deste dl com R, em que R é o vetor, se eu quiser, por exemplo, determinar o campo magnético num ponto P2, aqui assim, o R será o vetor, será a posição de P2 em relação ao tal vetor dl. Tendo isto em consideração, nós vemos que este fio A, que está aqui a rosa, o dl para este fio rosa vai ser qualquer coisa deste género, vou pôr dl1 para não confundir com aquele, e o R será um vetor que vai daqui até ali. E logo, pela regra da mão direita, vemos que o vetor campo magnético que este fio vai gerar naquele ponto P será um vetor que é perpendicular ao plano aqui do ecrã ou da folha de papel e aponta para fora do ecrã. Será o campo magnético criado por A no ponto P. Podemos, aliás, ver que à esquerda do fio A, o campo magnético será sempre perpendicular ao plano e aponta para fora da folha de papel, e à direita vai apontar para dentro da folha de papel ou do ecrã. Se fizermos o mesmo procedimento para o fio B, vamos verificar que a contribuição para o campo magnético em P devido ao fio A azul, ao fio B, vai ser também aqui para fora. Então o campo magnético devido a B no ponto P é dado também por este vetor. Aqui à direita vai ser então para dentro da folha de papel e aqui também vai ser para dentro. O que dá logo para verificar que o campo magnético nem todo o espaço só se pode anular entre os dois fios e fora dos fios não se pode anular quando as correntes são paralelas e têm o mesmo sentido. Se nos recordarmos de um outro problema que resolvemos, em que determinamos o campo magnético criado por um fio infinito, e se eu considerar o fio infinito numa direção perpendicular aqui ao ecrã, por exemplo, a apontar para fora do ecrã, lembramos que se o polegar da mão direita representar a direção e o sentido da corrente que passa pelo fio, verificamos que os dedos da mão direita vão nos indicar como é que é o campo magnético à volta desse fio. E, portanto, nesta situação, o campo magnético será assim, e em cada um destes pontos o campo magnético vai ter exatamente a mesma intensidade. Portanto, o campo magnético aqui seria assim, aqui seria tangente a esta curva, P2, que seria B3, e todas estas intensidades seriam iguais, porque a intensidade deste campo magnético, vou chamar genericamente B, a intensidade do campo magnético criado por um fio infinito a uma distância R medida perpendicularmente ao fio é dada por esta intensidade μ0 sobre 2π e a corrente que passa no fio sobre a distância que vai do fio ao ponto onde queremos determinar o campo magnético. Tendo então isto em consideração, vemos que a intensidade do campo magnético em P devido a este fio B, portanto esta intensidade, a intensidade deste vetor, vai ser igual a μ0 sobre 2π I sobre D, e a intensidade deste campo magnético aqui, devido a A no ponto P, vai ser igual a μ0 sobre 2π I sobre
2D, porque é 2 vezes esta distância D. Logo, o campo magnético total, isto é, o campo magnético criado por estes 2 fios no ponto P, vai ser um vetor que aponta para fora do ecrã ou da folha de papel e vou-lhe chamar o campo magnético em P, e esta intensidade vai ser a soma destas duas intensidades, isto é, a intensidade daquele vetor vai ser igual, isto posso pôr aqui em evidência. Aqui agora vai ficar 4, porque isto vai dar 3 meios de 1 sobre D, portanto aqui fica aqui fica 4 e aqui ficamos com 3 sobre D. Temos então que o campo magnético criado por estes 2 fios com as correntes como aqui estão indicadas neste ponto P vai ser um vetor que aponta para fora do ecrã e que tem uma intensidade dada por esta expressão que aqui está. Desafio: qual é que deve ser a configuração das correntes para o campo magnético aqui no ponto P ser nulo? Bom estudo, bom trabalho!